Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 16 de setembro de 2025. A ofensiva russa na região de Pokrovsk entrou em colapso. Pokrovsk é uma área muito importante para a Rússia e ela sempre imaginava na cabeça do ditador que se Pokrovsk cair, o resto de Donbass cai. Não é uma coisa tão simples assim, mas na realidade, em todo o teatro de operações, onde eles viam como mais importante que eles estavam tentando avançar, com mentiras e não avançavam, é Pokrovsk e agora estão em colapso. Eu quero convidá-los a inscreverem-se no canal, a dar um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Pokrovsk. A ofensiva russa finalmente se desfez em ataques desorganizados e dispersos, expondo o colapso total da sua campanha naquela região. Aproveitando o momento, as forças ucranianas sentiram isso, revidaram com ímpeto, com suas reservas, então libertaram também uma outra cidade-chave chamada Pankiivka, na região, e mudando o rumo da batalha. Os combates em torno de Pokrovsk entraram em uma nova fase, onde a intensidade dos ataques da Rússia nos flancos diminuiu claramente e a sua outrora grandiosa ofensiva se fragmentou em ataques dispersos e descoordenados. O que resta é pouco mais do que pequenos grupos sondando as defesas ucranianas, aparentemente apenas para evitar uma paralisação, eu poderia até dizer assim, uma paralisação completa, né? Para não dizer que não estão fazendo nada, senão alguém fala para o ditador, ó, pararam lá, não querem mais brigar, né? Aí ele manda prender todo mundo. Isso iria expor abertamente o fracasso da campanha russa ali em Pokrovsk. No flanco ocidental, perto de Udachne, os esforços russos foram reduzidos a tentativas caóticas de infiltração, sem qualquer apoio de armas combinadas. O que são armas combinadas? É fazer operações, né? Fazer um ataque, combinar com movimento de outras tropas, pode ser de apoio pelo flanco, ou atirar com obuses, atirar com morteiros, etc., com drones, né? Apoio aéreo, esse tipo de coisa. Eles não tinham nada disso. Estavam indo só com infantaria a pé. Né? E no flanco oriental, perto de Mirnohrad, a história é praticamente a mesma, com ataques fragmentados, terminando no abandono de veículos e retiradas em pânico sob o fogo ucraniano. O panorama geral é inconfundível, já que as tentativas russas de cerco em torno de Pokrovsk fracassaram. E elas já vêm fracassando há muito tempo, apesar da violência e pelo menos dá para dizer, uma certa organização que eles tinham. Eles atacavam naquelas linhas de carne moída que os soldados não estão mais se sujeitando. Eles estão fugindo dessas moedores de carne moída. Eles entram em formação e na primeira oportunidade caem fora. E daí não dá sustentação ao ataque deles, que está muito desorganizado. A Ucrânia aproveitou a oportunidade para contra-atacar ali perto de Udachne. A falta de coordenação russa se voltou contra os próprios russos. As forças ucranianas lançaram ataques deliberados, limpando assentamentos, vilas e hasteando a bandeira ucraniana ali nessas vilas que eles recuperaram. Uma delas eu já citei, né? A Pankiivka, né? O que havia sido temporariamente preenchido com infiltrados russos dispersos foi tomado rapidamente, mostrando unidades ucranianas dentro das vilas. As tentativas russas, sem entusiasmo, de recuperar terreno foram nada menos que desastrosas. Ataques enviados por estradas previsíveis terminaram com campos cobertos de corpos, criando estradas de morte que os ucranianos controlam agora rigorosamente com drones e artilharia, né? Mesmo que eles não tenham as tropas lá, eles estão controlando os acessos para os ataques da Rússia, ou seja, não deixam eles avançar. E o que é que acontece? Que a artilharia elimina. O que a artilharia não elimina, tem morteiros e tem drones que vão e correm atrás dos soldados
para onde eles foram, ou seja, não tem muito onde se esconder. E também muitos prisioneiros estão sendo feitos nessa região de Pokrovsk. Um padrão semelhante se desenrolou perto de Mirnohrad, no flanco leste de Mirnohrad, onde os ucranianos nocautearam um punhado de ataques blindados russos, antes de avançar para acabar com os remanescentes. Nessa área de Mirnohrad, os blindados foram todos destruídos ou pela artilharia ou por drones, ou seja, os que sobraram por drones, mesmo aqueles que a artilharia apenas danificou os blindados, seja tanques de guerra, seja de combate onde transportam tropas, os drones finalizaram o trabalho depois para que se fossem destruídos, né? E não apenas danificados. Imagens que alguns blogueiros russos passaram na região de Grodilka mostram soldados russos abandonando posições e fugindo sob a pressão de fuzileiros navais ucranianos em perseguição, confirmando que o ímpeto mudou decisivamente também nesse flanco e eles estavam fugindo desordenadamente, sem uma organização, procurando apenas salvar-se para que nenhum mal lhes acontecesse. Então é nesse ambiente de fracasso que o comando russo, mais uma vez, recorreu a operações simbólicas, bizarras para salvar a cara. Na realidade, o que é interessante é que os próprios ucranianos acham que na própria área de Pokrovsk, né, eles estão atacando simbolicamente porque já perderam a esperança, já não têm forças, já falta tudo, né? A logística está ruim, né? Não conseguem retomar a logística e mesmo que não tem muito material a mais para suprir toda a linha de frente. A resposta, inacreditavelmente, a essas operações simbólicas foi repetir uma de suas infames operações de encanamento, enfiando tropas em sistemas de esgoto. Nós vimos no vídeo anterior que foi um oleoduto, né, lá na região de Kupiansk, né? E aqui em Pokrovsk é num encanamento, né, enviando tropas em sistemas de esgoto. Esse encanamento é de esgoto, na esperança de se infiltrar em Pokrovsk. Mandou a soldadesca tudo para dentro do esgoto e produzir imagens desse progresso. Eles mesmos filmaram e depois acham que se arrependeram. Os russos já tentaram, acho que eles fizeram isso para justificar para o comando do Ministério da Defesa lá em Moscou. Os russos já tentaram repetidamente essas táticas em vários setores do teatro de operações, com graus de fracasso, né? Agora a repetição aconteceu novamente, da mesma forma, com soldados rastejando pela sujeira, pela porcaria do esgoto, apenas para serem eliminados, né, por drones, a maioria deles, porque quando os ucranianos detectaram isso, que eles vigiam as entradas e saídas dessa tubulação, eles ficam vigiando a entrada e a saída, principalmente a saída, que talvez porque iria sair atrás das linhas ucranianas. Depois que os russos divulgaram isso aí, eles tentaram invadir Pokrovsk diretamente pelo esgoto, né? Um oficial ucraniano disse que eles estavam cientes, mas não estavam preocupados, né? Eles, os ucranianos, não estavam preocupados, né? Os defensores ucranianos empregaram especialistas que já haviam trabalhado na rede de encanamento local, que afirmaram que avançar através de canos de esgoto em direção a Pokrovsk é impossível devido às suas condições de construção, pois eles não têm o diâmetro necessário para uma pessoa passar, ou estão cheios daquele lixo, daquela porcaria lá dentro, né? E que dificulta muito, e muitos vieram a morrer ali dentro, né? E então não conseguiram passar por causa disso também. E eles não cabe uma pessoa em pé, tem que entrar rastejando e um atrás do outro. Então é uma coisa fracassada, né? E os ucranianos estavam na saída né, dessa tubulação, sempre esperando os russos. Então os caras tinham que chegar lá fedidos, né? Os que conseguissem passar e se entregar, porque estavam ucranianos, estavam lá. Agora, o que aconteceu também é o seguinte: os especialistas disseram que existem muitas áreas, por causa da guerra, encheram de entulhos também, então bloqueou a passagem. Então, um ser humano, um homem, né, não poderia
passar ali por aquele, sem tirar os entulhos. E eles não tinham onde colocar os entulhos, eles estavam num tubo exprimido, né? Que eles tinham que estar rastejando, né? Então, ali cheio de lixo. Então, obviamente, os comandantes russos não tinham essa informação quando enviaram suas tropas para dentro do esgoto. E além das imagens iniciais no início, onde os canos ainda eram largos o suficiente para rastejar, o resultado mais provável foi asfixia nos canos em um estágio super posterior da operação, com eles incapazes de se virar e recuar. Apesar de ser uma tentativa, dá para dizer válida, né? Mas não tinham informações lá, e tentaram surpreender a defesa ucraniana pela retaguarda, esse esforço se mostrou totalmente sem sentido. E é muito improvável que alguma vez eles tenham tido sucesso durante a guerra, quando fizeram outras tentativas em outros lugares. Eu me lembro que eu noticiei, eles fizeram isso em Chasiv-Yar, fizeram em Kursk, né? Fizeram, falei no vídeo anterior, na região de Kupiansk, e fizeram aqui em Pokrovsk, sempre sem resultados, sempre sendo eliminados. No geral, a Rússia comprometeu recursos, tropas e recursos significativos para o eixo de Pokrovsk, lançando batalhão após batalhão contra as defesas ucranianas. No entanto, todos os ataques nos flancos do oeste, leste e norte entraram em colapso. Não é apenas um setor que entrou em colapso, deixando apenas veículos destruídos e listas crescentes de baixas. Para distrair a atenção, os comandantes recorreram à infiltração em esgotos, estratégia teatral, na minha opinião, não consegue alterar o equilíbrio no campo de batalha com isso. Isso aqui é para dar uma justificativa para o Kremlin, para o Ministério da Defesa. Com as chuvas de outono se aproximando rapidamente, a tão anunciada ofensiva de verão da Rússia terminou sem atingir o objetivo principal de capturar Pokrovsk. Em vez disso, as contramedidas táticas ucranianas não apenas preservaram a cidade, como também reduziram os ganhos russos. E corpos russos se espalham hoje pelos campos e redes de esgoto subterrâneos naquela região da Ucrânia, e eu diria corpos russos estão por toda a Ucrânia, com uma operação especial fajuta, que na realidade é uma guerra, mas apelidada de operação especial fracassada. Muito obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, porque aqui vocês viram a verdade. Peço a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com todos vocês. Compartilhem, que eu preciso que vocês ajudem a fortalecer o canal a compartilhar. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.